Jesus ensina a parábola do semeador. Mensagem de grande importância, Mig e Meg. Quando Jesus ficou adulto, saiu proclamando as boas novas pelas cidades e povoados. Uma das primeiras coisas que fez foi escolher os 12 discípulos, que pudessem estar sempre com ele, aprendendo assim seu estilo de vida. O mestre, dessa forma, não teria segredos e seria um livro aberto. Juntamente com este grupo havia algumas mulheres. Algumas delas haviam sido curadas de doenças graves, e outras, como Maria Madalena, haviam sido libertas dos espíritos malignos. Outras ainda, como Cusa e Susana, eram da corte real de Herodes e ajudavam o grupo com seus bens e recursos. Certo dia, Jesus foi à beira do mar e começou a ensinar. Veio gente de outras cidades para ouvi-lo falar e logo formou-se uma multidão na praia. Todo mundo queria escutá-lo e todos queriam ficar bem perto de Jesus. À medida que a multidão aumentava, o povo se espremia, estava tão apertado. O tempo estava lindo, nem frio nem calor. Apenas uma brisa suave. E mais povo vinha, querendo ouvir o mestre. Jesus viu a multidão chegando, viu o mar, e 2 barquinhos encostados. E teve uma ideia. Entrou no barco e afastou-se um pouquinho. Agora todos podiam vê-lo. Todos podiam escutá-lo. Nos tempos de Jesus, o assunto doutrina e religião era complicado e cheio de regrinhas. Mas Jesus escolheu outro ensino, para que todo o povo pudesse entender. Ele ensinava sobre o reino de Deus usando parábolas, isto é, usando figuras do dia a dia do povo e aplicando a elas verdades espirituais. De cima do barco, Jesus começou a contar uma parábola que ficou conhecida como parábola do semeador. Um semeador pegou seu alforje cheio de sementes e foi ao campo semeá-las. Parte das sementes caiu à beira do caminho. Ali elas foram pisadas e as aves do céu vieram e as comeram. A outra parte das sementes caiu em terreno pedregoso, onde era seco e não havia muita terra. Ali elas logo brotaram porque a terra não era profunda. Quando saiu o sol, as plantinhas se queimaram e secaram porque ali não havia umidade e elas também não tinham raízes profundas. Outra parte das sementes caiu entre os espinhos. Elas também brotaram, mas os espinhos que estavam ao lado cresceram muito mais e sufocaram os brotinhos. Assim, elas não vingaram, nem deram os frutos que o semeador queria que elas dessem. Outra parte das sementes caiu em terra boa. Ali elas germinaram, vicejaram e cresceram. No tempo certo floresceram e no tempo certo produziram frutos, muitos frutos. A colheita foi boa e rendeu 30, 60 e até 100 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça e entenda. Mais tarde, alguns discípulos curiosos vieram a Jesus e lhe perguntaram o que significava a parábola do semeador. Jesus então lhes perguntou: vocês não entendem esta parábola? Venham, vou explicá-la, porque a vocês é dado o privilégio de conhecerem os mistérios de Deus. As sementes são a palavra de Deus. Ela é semeada para que todos ouçam. As sementes que caem à beira do caminho são as que caem nos ouvidos dos que não ouvem, não prestam muita atenção, e assim não entendem a palavra. Logo o maligno vem e a rouba, para que não criem raízes no coração deles. Com relação ao que foi semeado em terreno pedregoso, isto se refere aos que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Mas como não têm raízes, permanecem por pouco tempo, creem durante um tempinho, mas quando vem a provação, a tribulação ou a perseguição por causa da palavra,
logo a abandonam. Outras sementes são aquelas que foram lançadas entre os espinhos. Isto tipifica os que ouvem a palavra, mas as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os prazeres do mundo sufocam a palavra. Estas sementes não amadurecem, nem dão frutos. Finalmente, as sementes que foram semeadas em boa terra representam a palavra que cai num coração bom, que ouve e a entende. Este coração retém a palavra que cresce, amadurece e dá frutos. A terra boa é o coração que aceita e acolhe a palavra de Deus. Este coração dá muitos frutos.